A deputada Adriana Ventura, da tribuna da Câmara, rebateu as falas de Lula, que mostram sua ojeriza à democracia, e reagiu à ditadura instalada no Brasil. Ela lembrou: na semana passada, o presidente Lula, numa reunião com a esquerda internacional, falou que a democracia é relativa. E isso assusta qualquer pessoa, porque fez uma relativização da democracia. Então, dá para ver nitidamente que aquela promessa de campanha de fazer um governo democrático para todos é mentira. O que estamos vendo é uma teatrocracia. Mentira, isso se chama. A deputada citou uma frase de Lula em que ele admitia que criou o Foro de São Paulo por saber que não chegaria ao poder pela via democrática. Adriana Ventura acrescentou: agora, quando vemos governo que apoia Cuba, ditador venezuelano, Nicarágua e fala de relativização da democracia, assusta. Quando vemos que nessa suposta democracia nós temos presos políticos, porque é isso que nós temos hoje, um monte de gente que é preso político, que não tem nada de objetivo, que não tem o devido processo legal. Democracia pressupõe Estado de Direito. Democracia não existe quando um poder central muda a lei, burla a lei e cria um monte de regras antidemocráticas. Então, nós não temos hoje uma democracia no Brasil. Nós temos uma ditadura. Adriana Ventura listou as brutais violações de direitos que vêm ocorrendo, incompatíveis com uma democracia. As liberdades individuais estão ameaçadas. Hoje as pessoas têm medo de falar. A participação política dos políticos está sendo ameaçada porque não há discussão. O voto do eleitor não está sendo respeitado, porque parlamentares eleitos são cassados, regras são rasgadas, é uma coisa atrás da outra e tudo assusta. Não há liberdade para falar, não há peso e contrapeso. A deputada mencionou ainda o uso de verbas públicas para direcionar votações e afirmou: isso não é democracia, presidente Lula. Não dá para relativizar a democracia. O que estamos vendo aqui é uma ditadura nojenta, uma ditadura que está a serviço de um projeto de poder. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 24 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ana Ventura. Obrigada, presidente. Caros colegas, na semana passada, o presidente Lula, numa reunião com a esquerda internacional, falou que a democracia é relativa. E isso assusta qualquer pessoa, porque
fez uma relativização da democracia. Então, dá para ver nitidamente que aquela promessa de campanha, né, de fazer um governo democrático para todos, é mentira. O que a gente está vendo é uma teatrocracia. Mentira, isso se chama. Lula falou uma frase que eu vou ler para os senhores. Criamos o Foro de São Paulo porque em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Que coisa assustadora. Chegar ao poder, chegar ao poder, chegar ao poder. Aqui a gente não está falando de democracia, a gente está falando de um projeto de poder. Agora, quando a gente vê governo que apoia Cuba, ditador venezuelano, Nicarágua, e fala de relativização da democracia, assusta. Quando a gente vê que nessa suposta democracia nós temos presos políticos, que é isso que a gente tem aqui hoje, tem um monte de gente que é preso político, que não tem nada de objetivo, que não tem devido processo legal. Democracia pressupõe Estado de Direito. Democracia não existe quando um poder central muda a lei, burla a lei e cria um monte de regra antidemocrática. Então nós não temos hoje uma democracia no Brasil, nós temos uma ditadura. Ditadura! As liberdades individuais estão ameaçadas. Hoje as pessoas têm medo de falar. A participação política dos políticos está sendo ameaçada porque não há discussão. O voto do eleitor não está sendo respeitado porque parlamentares eleitos são cassados, regras são rasgadas. É uma coisa atrás da outra e tudo assusta. Não há liberdade para falar, não tem peso e contrapeso. E para finalizar, quando você vê que nós temos um orçamento invisível, invisível é porque não tem transparência, operando para definir votação, né? A gente está vendo bilhões e bilhões sendo liberados. Olhem os picos de liberação de vários tipos de orçamento. Seja emenda individual, seja emenda de bancada, seja emenda do orçamento do executivo. Bilhões e bilhões comprando voto. Porque é isso que estão fazendo aqui. Comprando voto e comprando apoio. Isto não é democracia, presidente Lula. Não dá para relativizar a democracia. O que a gente está vendo aqui é uma ditadura nojenta, uma ditadura que está a serviço de um projeto de poder. E é contra isso que todos nós devemos lutar. Obrigada, senhor presidente. Senador Girão, caros parlamentares, colegas aqui presentes, fico muito triste hoje de ver o medo que impera nas pessoas. Pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de simplesmente curtir alguma publicação nas redes sociais. Agora, com essa invasão da privacidade por meio de indevida intromissão num grupo de WhatsApp, até mesmo dentro desses grupos as pessoas vão ficar com medo. Em um Estado democrático de direito, um dos pilares da democracia é a livre manifestação do pensamento. A pessoa tem o direito de falar o que quiser, contra quem quiser, e tecer críticas dentro dos limites da razoabilidade. O que ela não pode é violar um outro direito fundamental, como a honra, praticar crime contra a honra, tranquilidade social, praticar ameaça, incitar a prática de crime. Ou seja, há uma linha tênue entre livre manifestação de pensamento e uma conduta que extrapola esse limite e vai ensejar uma infração penal. Só que não se pode, de maneira nenhuma, a pretexto de calar, por um motivo qualquer, dizer que a pessoa está praticando um crime, quanto mais invadir a privacidade. Foi feita aqui uma pergunta do que diz respeito aos prints. Já é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até do Supremo Tribunal Federal,
que print de conversa em WhatsApp não tem valor nenhum, porque pode ser montado, pode ser adulterado, fraudado e tirado do contexto. A necessidade numa situação dessa de fazer uma ata notarial, levar até um cartório, cartorário vai verificar se aquilo mesmo e vai lavrar uma ata notarial, ou submeter uma mensagem, um celular, a um programa de computador que vai chancelar e vai dizer que aquela conversa realmente é correta, vai autenticar essas conversas. Outra coisa que não se pode fazer de maneira nenhuma é empregar qualquer tipo de intromissão indevida na intimidade das pessoas. Ora, para se invadir uma conversa de WhatsApp, há necessidade de ordem judicial. Essa conversa nada mais é do que uma correspondência eletrônica. Sem ordem judicial, essa prova é absolutamente ilícita. Então, quer dizer, pegar o algo de uma revista e, por meio disso, instaurar um procedimento e determinar medidas constritivas, viola a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, às vezes estão sendo empregados prints de mensagens e violada a intimidade sem ordem judicial. Sem sabermos a origem dessas mensagens, está havendo uma invasão à intimidade. Foi o que eu disse. Daqui a pouco ninguém vai falar mais nada. Todas as pessoas vão ter medo. Parece que nós estaremos punindo a chamada crime-ideia de 1984, um livro muito famoso do George Orwell, que quando o Estado não tinha algo para punir alguém, punia as ideias. Daí vem o termo crime-ideia. Isso não pode de maneira nenhuma, porque viola o nosso Estado democrático de direito. E todas as pessoas, principalmente as pessoas públicas, muito mais elas não estão imunes a críticas. O que não se pode é extrapolar essas críticas e adentrar a um crime, a uma infração penal. Espero ter, pelo menos, respondido a pergunta, ou parte da pergunta que foi feita aqui em plenário. Então, foi uma honra estar aqui, senador Girão. Essa oportunidade realmente foi ímpar. Parabéns por esse evento que a sociedade precisa saber. Precisa saber que existem direitos, esses direitos devem ser observados, que nós temos uma Constituição Federal que nos dá esse direito. A partir do momento que a livre manifestação de pensamento deixa de existir, passa-se a um Estado totalitário, haja vista que é o primeiro direito a ser suprimido nas ditaduras. Muito obrigado por tudo. Olha, quem tem que agradecer somos nós aqui, pela sua presença, pela sua participação, né? Muitíssimo obrigado, doutor César Dário Mariano da Silva. Eu já dando sequência aqui, encaminhando realmente para o fim, daqui a pouco nós teremos sessão no Senado Federal, no plenário, analisar aí, votar medidas provisórias. Eu já passo a palavra para o doutor Sérgio Rafonchi. Muito obrigado mais uma vez de antemão aí pela sua presença. Reitero